A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de Êxodo, capítulo 8, que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. Amém. Apenas esses versículos, né? Nós vemos, meus irmãos, que Deus, ele tem um propósito, né, de tirar o povo dali, daquela terra, né? E o propósito de Deus é para que o povo sirva a ele, para que o povo seja livre, né? Nós sabemos que Deus, ele não tinha aquele lugar, o Egito, como morada para o povo. Ele não tinha. Hoje, para nós sabemos que o Egito é o mundo. Deus não tem o mundo, as coisas do mundo para nós. Deus tem um propósito, que a gente sirva a Ele, para que quando Jesus voltar, Ele leve uma igreja, um povo. Uma igreja que eu digo um povo que foi fiel ao Senhor, que serviu a Ele, para que este povo vá morar com Ele. Então, Deus colocou aqui a segunda praga, a segunda maravilha, não é? de Deus aqui na terra do Egito. Aqui no versículo 3 diz assim: E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, nas suas casas dos teus servos, sobre o teu povo, nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, e faze subir as rãs sobre toda a terra do Egito. E Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, cobrindo a terra do Egito, né? Então foi preciso mais esta maravilha aqui, que Faraó visse que aquele povo não pertencia a ele, aquele povo não era dele, não é? E ele sabia muito bem disso, é tanto que ele escravizava o povo. Ele escravizava o povo de Deus, e Deus ali, com a sua mão forte e poderosa, mostrou a Faraó, mostrou aquela terra, mostrou ao povo dele que com a mão forte ele tiraria o povo dali. Ou seja, mostrando coisas que a gente não vê, que Deus fez isso em outro lugar, a gente não vê. Na Bíblia, na palavra do Senhor, não retrata que Deus fez isso outras vezes, né? Deus, ele é aquele, meus irmãos, fiel. Então, sempre aqui o Senhor está falando para que a gente coloque todas as nossas coisas nas mãos do Todo-Poderoso, nas mãos daquele que sabe lutar, sabe guerrear, não é? Não só a gente querer resolver as coisas, porque quando a gente vai resolver as coisas, certamente vai ser resolvido com a carne, com contenda, com briga, não é? Com coisas semelhantes, e Deus não está nela. Né? Se a gente pensa que a gente vai resolver uma causa brigando, a gente está ajudando, dando lugar, né? A palavra certa é essa, dando lugar à carne, dando lugar, abrindo, não é, uma porta para que o inimigo entre, more, faça cada vez mais ali morada, faça cada vez mais ciranda, faça cada vez mais ali, fazendo com que ele fique ali naquele lugar e ele se instale, trazendo o que? Ciúmes, contenda, ira. Meus irmãos, olha, é algo assim inexplicável quando a gente busca servir ao Senhor de todo o nosso coração e a gente entrega ao Senhor. O inimigo, ele tenta de todas as formas fazer com que ele venha se apoderar de lares, que ele venha estar, morar, fazer ali barraca,
nas casas, né? Para tirar ali a paz, para tirar a alegria das pessoas. Deus queria o seu povo livre. Deus, ele queria o seu povo livre com um propósito, que o povo servisse ao Senhor. Servindo ao Senhor, nós somos felizes. Sim, nós somos felizes sabendo que Deus é o nosso Pai, sabendo que Deus está ali a nos guardar, sabemos que estamos lá no Salmo 91, namorada do Altíssimo, né? O Senhor me traz aqui o exemplo de uma criança quando ela está ali ou num parquinho, né, numa pracinha brincando, ela tá ali com os coleguinhas dela ali brincando e tudo, mas ela sabe que o pai dela está ali, né? Ela tem segurança, por mais que tenha pessoas ali, crianças brincando e ela ali não conhece ninguém, mas ela sabe que o pai e a mãe dela está ali, ou seja, proteção, né? Quando estamos na presença do Senhor, temos a proteção, sabemos, temos a certeza que Deus está lutando pelas nossas causas, né? Por mais que a gente passe por processos dolorosos, por perdas, por situações difíceis, mas é pra gente, meus irmãos, entender, não é? Que temos que passar por processos, não somos filhinhos Nutella, como diz, que não pode passar por nada, não é? Logo tem vontade de se desviar, meus irmãos, que a gente se fortaleça na presença do Senhor e a gente passe o que passar, não sairemos da presença dele, porque jamais eu vou querer ficar longe, jamais eu vou querer ir sair da presença do meu Pai, daquele que me protege, daquele que me guarda, daquele que está a todo tempo com o olhar fixo na minha pessoa. Assim é com todos, né? É com todos. Deus, ele é aquele, não tem um ditado, né? Que a mãe, ela protege todos os filhos dela. Ela protege, ela luta por aqueles filhos. Assim é o Senhor. O Senhor estava aqui tão somente lutando pelo povo, lutando pela libertação do povo dele. E Faraó, mais uma vez, ele endurecia o coração. Aqui, no versículo 10 diz assim, e ele disse, no versículo 9 diz, e disse Moisés a Faraó, digna-te de dizer-me quando é que te hei de rogar por ti, pelos seus servos e por teu povo, para que tire as rãs de ti das tuas casas, ficando somente no rio. E ele disse amanhã, né? Faraó disse que Moisés pedisse a Deus para que tirasse as rãs dali amanhã. É interessante, né? Não foi de imediato, não é? Ele não foi de imediato que ele pediu, não. Peça a Deus por mim, rogue a Deus por nós agora. Não, ele disse, amanhã você ora e Deus tira as rãs, eu deixo o povo ir, não é? Olha só a fala de Faraó, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus, e as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente ficará no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. Então Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Está vendo? Deus honrou a palavra de Moisés. Assim as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntar-se-ão em montões e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, endureceu o seu coração e não os ouviu conforme o Senhor tinha dito, né? Faraó tinha duas palavras, né? Ora ele dizia que ia deixar o povo, quando Moisés orava, aí ele já endurecia o coração dele, né? Porque era para ser daquele jeito, né? Então aqui a gente vê que o homem tem duas palavras, né? Duas palavras, e a gente vê aqui Deus honrando a palavra de Moisés, pois era um homem de Deus, um homem honrado,
Um homem que fazia tudo conforme Deus queria, ele era fiel. Meus irmãos, se tem uma coisa que a gente busque verdadeiramente é ser fiel ao Senhor. Busque com todas as suas forças a ser fiel a Deus, pois Deus honra aqueles que são fiéis. Tá vendo? Deus honrou mais uma vez. Eu vou ler aqui este versículo. E o Senhor fez, o versículo 13 do capítulo 8 do livro de Êxodo. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, assim as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Coisa linda. É Deus honrando.